Quem trouxe essa espada da glória a Deus? É meu. Aleluia. Então abra a vossa Bíblia no livro de Josué, Olha aqui. capítulo de número 10 Aqui é o quê? Um centavo, e o né? versículo de número Mas 12. daí é meu, tá? Não, que eu dei pro vô. Amém? Josué, capítulo 10, versículo 12. Glórias a Deus. Você que encontrou essa palavra da glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Isso daqui é horas, né? Minutos, né? Não, é minutos, Amém? né? O do meio é minutos, Então né? vamos ler a palavra do Senhor. Que é Quem de está guardar procurando o nome de segredos, Deus? né? Josué, capítulo 10, versículo 12. Josué, capítulo 10, versículo 12. Deixa eu ver a hora aqui. Matou. Vamos ler a palavra do Senhor. O sol e a lua são detidos. Hoje tá 18h21. Então Josué falou ao Senhor Já é no dia em que o 8h21. Senhor Deus amorreu na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e lua, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gilgal. Amém? Somente até aqui, meus amados irmãos. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que não venha ser carne nem sangue, mas que venha ser o teu Espírito. Fala, meu Deus, porque teu servo te ouve. Fala, meu Senhor, porque a tua igreja te escuta. Ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus e ao Senhor dos Exércitos, seja dada toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amanhã Amém? tem culto. Se tu for muito pra isso aqui lá, Glória a Amanhã não vê Deus. não. tá vendo? Amanhã não vê não, mas Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos. Depois de amanhã. Ventilador é ótimo, mas Também não, né? não, depois de amanhã eu glórias a vejo. Deus. Meus amados irmãos, Sim? naquele dia, Ó, tá vendo que Josué se encontra em extrema dificuldade, tá? em uma peleja, em uma Me guerra, presta um negócio. contra 5 reis, contra 5 exércitos. A batalha de Josué se arrastou por todo o dia. A luta foi se agravando e o dia foi passando. E se entrasse pela noite naquela guerra, Israel estaria em grande desvantagem, pelo fato de o inimigo conhecer todos os caminhos, toda aquela área. Aquela área era muito familiar àqueles exércitos, afinal eles pertenciam àquelas terras, e os filhos de Israel é que estavam chegando para ocupar aquelas terras. Então, em uma batalha noturna, provavelmente o exército de Israel, juntamente com Josué, poderia sofrer uma humilhante derrota. Então, diante dessa situação, Josué, ele ora ao Senhor para que o sol parasse, para que a lua parasse, para que ele continuasse aquela guerra, para que ele continuasse aquela batalha até o fim. Glórias a Deus. Josué, então, ele faz uma oração ousada, ele faz uma oração com muita fé, ele faz uma oração com autoridade. Será que você tem uma autoridade para clamar a Deus? Ou será que você faz aquela oração de cabeça baixa? Ou será que você faz aquela oração que não passa do teto? Porque é necessário ter em nós a ousadia para clamar ao Senhor. E Josué usou aquela ousadia naquele dia. Naquele dia, Josué pediu para que o sol parasse, para que a lua parasse.
glórias a Deus, para que ele pudesse terminar aquela guerra, para que ele pudesse terminar aquela batalha. E o sol, meus irmãos, a luz aqui, ela simboliza Jesus Cristo. Sabe o que Josué estava dizendo quando ele disse para o sol parar? Em outras palavras, Josué estava dizendo: não dá para pelejar sem a presença de Deus, não dá para continuar nessa guerra sem a presença de Jesus Cristo, porque no livro de João está escrito: eu sou a luz do mundo. Então o sol ali, a luz da lua, simbolizava a luz do próprio Deus, do próprio Jesus. Josué está dizendo: sem a luz de Cristo não dá para continuar na guerra, sem a luz do Deus Todo-Poderoso eu vou perder a guerra. Por isso Josué orou para que o sol parasse, para que o sol se detesse ali no vale de Ajalon. Meus amados irmãos, ele determinou até o lugar que queria que o sol parasse, ele determinou até o lugar que ele queria que a lua parasse. Foi uma oração com ousadia, e muitas das vezes nós estamos sentindo uma dor na perna e nós não temos coragem de clamar a Deus. E muitas das vezes nós estamos sentindo apenas uma dor de cabeça e nós não temos fé para saber que Deus é poderoso para nos curar. Eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite: tenha fé em Deus, o Deus que parou o sol, o Deus que parou a lua, o Deus que quando Elias orou, ficou 3 anos sem chover na terra. Ele está aqui nessa noite, ele continua sendo o mesmo. Glória a Deus, e ele vai responder a tua oração. Clama ao Senhor com autoridade, com ousadia, e a vitória vai chegar à tua casa. Aleluia. O Senhor não muda. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Glórias a Deus. Josué, então, meus amados irmãos, ele viu que não dava para continuar a batalha sem a luz. E quantas pessoas que continuam guerreando no escuro, quantas pessoas que continuam batalhando sem a luz de Cristo, quantas pessoas, meus irmãos, que elas não conseguem vencer as suas dificuldades, elas não conseguem vencer as suas lutas porque estão batalhando no escuro. E a Bíblia diz que aquele que batalha no escuro, que caminha no escuro, ele tropeça porque não tem a luz do mundo. Mas aquele que tem Jesus Cristo está iluminado, o seu caminho é claro, ele não tropeça, ele continua firme. Pode até vir a batalha, pode até vir o gigante, mas vai cair por terra, porque Jesus Cristo está com ele. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas lutando no escuro, e todo aquele que luta sem a luz, e todo aquele que luta no escuro, ele está lutando com o braço da carne. Quantas pessoas que gostam de lutar com o braço da carne? Sabe o que é lutar com o braço da carne, meus irmãos? É contender com alguém que não tem entendimento daquilo que você quer dizer. É contender com algo que não está no teu alcance para você resolver. E Deus está mandando dizer para alguém que está aqui nessa noite: faça como Josué, batalhe de joelhos, dobre o teu joelho diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus ainda ouve os homens. A Bíblia diz que Deus ainda ouve as orações. Clame a Deus de joelho, clame a Deus com lágrimas nos olhos, com sinceridade no coração, e Ele há de te ouvir, Ele há de resolver a tua pendência. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Todo aquele que anda, meus amados irmãos, sem a luz, quanto mais o dia ia passando, quanto mais as horas ia chegando à noite, mais se aproximava a derrota de Josué. Glórias a Deus. Mas o Senhor parou o sol e ficou quase o dia todo o sol parado, porque o Senhor pelejava para aquele povo. Esse Deus que tem capacidade de parar o sol, esse Deus que tem capacidade de parar a lua, será que Ele não pode libertar aquele parente seu? Esse Deus que tem capacidade de parar a terra, porque na verdade quem parou não foi o sol, quem parou foi a terra, porque segundo a ciência, segundo os cientistas, é a terra que gira e não o sol fica parado. Então quer dizer que esse Deus parou o globo terrestre. A Bíblia diz que Ele está sentado sobre o globo terrestre, meus irmãos. A Bíblia diz que o globo terrestre cabe na palma das tuas mãos. É esse Deus de poder que eu prego, é esse Deus de poder que eu anuncio. Deus está libertando almas aqui no nosso meio. Correntes estão sendo quebradas, cativeiros estão sendo virados, para o próximo da tua vitória. Glória a Deus. Esse Deus é o Deus que pode todas as coisas. Esse é o Deus que faz o sobrenatural. Esse é o Deus que para a terra. Esse é o Deus que faz todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que chama cada estrela pelo nome. Esse é o Deus que nós anunciamos aqui neste lugar. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a batalha então se intensificou.
fortifica. Quem sabe, meus irmãos, os arcos, os cavalos, as flechas, porque as ferramentas de guerra naquele tempo eram essas. Hoje é bomba nuclear, hoje é jatos, hoje é navios. Naquele tempo as ferramentas eram lança, era arco, era flecha. Essas eram as ferramentas de guerra. Quem sabe aquelas ferramentas não estavam fazendo efeito. Josué falou: eu vou trocar de ferramenta. Eu estou sentindo um arrepio de Deus aqui agora. Eu estou sentindo a presença de Deus. Josué falou: eu vou trocar a ferramenta. Agora eu vou usar o joelho. Eu estava usando o braço, eu estava usando as pernas para batalhar, mas agora eu vou usar o joelho. Troca de ferramenta, troca de ferramenta. Troca a língua pelo joelho, troca o braço pelo joelho, troca a perna pelo joelho. E Deus vai mudar a tua história. E Deus vai mudar a história daquela pessoa, da tua família. Aleluia. É necessário trocar de ferramenta. Quem sabe os adversários já diziam: a vitória já é nossa, eles vão perder, a vitória já é nossa. Mas ele esqueceu que Josué tinha uma carta na manga. Glória a Deus. Josué tinha uma carta na manga. Josué tinha uma arma extra. E Deus está mandando dizer para alguém que está aqui nessa noite: você também tem uma arma extra. Você tem 2 joelhos. Dobre ele na presença do Senhor na madrugada. Dobre eles diante de Deus. Dobre eles diante da presença do Senhor. E você vai ver o diabo cair por terra. Você vai ver o nome de Jesus ser glorificado. Você vai ver Deus mudar a história daquela pessoa. Você vai ver as portas se abrir. Você vai ver o emprego chegar na sua vida. Você vai receber a notícia que você tanto sonhou. Às vezes é necessário trocar de atitude. Às vezes é necessário trocar de ferramenta. Os cavalos e os soldados não estavam fazendo efeito. Josué agora vai trocar a ferramenta pela oração. Glórias a Deus. Troque, meus irmãos, desabafar com pessoas estranhas. Troque falar muito, troque murmurar pela oração. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E você vai ver que Deus vai mudar a história daquela pessoa que você clama. E você vai ver que todas as coisas vão se resolver para a glória de Deus. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor e Senhor Jesus. É pela fé, meus irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Faça uma oração ao Senhor, mas faça uma oração com sinceridade. A Bíblia diz, meus irmãos, que Acabe e Jezabel estavam estragando ali as terras de Israel, contaminando com a idolatria, fazendo a maior bagunça. Elias, o profeta do Senhor, chegou lá e falou: olha, segundo a minha palavra, não vai chover aqui neste lugar. Só quando eu mandar vai chover de novo. Elias, no livro de Tiago, no capítulo 5 e no versículo 17, se não me falha a memória, está escrito que ele era homem como eu e como você, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou a Deus, e Deus respondeu o clamor de Elias, e durante 3 anos não caiu uma gota de água na terra. E Deus está mandando dizer aqui nessa noite: você crê no sobrenatural? Você crê no que Deus pode fazer na tua vida? Então clame a mim e responder-te-ei. Clama a Deus, coloca diante do Senhor a tua dificuldade, coloca diante do Senhor a tua luta, coloca diante do Senhor a tua batalha. Esse Deus que pode fazer o sobrenatural vai trabalhar por você também. Aleluia. Ele vai trabalhar por você também. E quando nós falamos, meus irmãos, em parar o sol, em parar a lua, nós estamos falando automaticamente em parar o tempo. Sim ou não? Só fica de noite porque o sol se põe, não é isso? Só amanhece o dia porque a lua vai embora. E só é contado um dia a mais depois que anoitece. Não é assim? Então, se o sol parar, logo o tempo também parou. E Deus está mandando dizer aqui nessa noite: quem sabe você tem passado por batalhas, quem sabe você tem passado por dificuldades na tua vida, quem sabe a libertação daquela pessoa já era para ser para ontem e até hoje ainda não aconteceu. Quem sabe os seus projetos estão atrasados, os teus projetos estão parados, e você pensa que está perdendo tempo. Deus está mandando dizer aqui nessa noite: olha Deus, e Deus vai parar o tempo a teu favor. Deus vai aumentar teus dias de vida. Deus vai aumentar o tempo para o seu projeto andar, o tempo para o seu projeto acontecer. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. O Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Aleluia. O sol parar significa literalmente o tempo parar. Eu me lembro, meus amados irmãos, que o profeta Isaías foi levar uma profecia para o rei Ezequias.
E a profecia era o seguinte, a profecia era de morte. A profecia dizia o seguinte: arruma a tua casa, ordena a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o rei Ezequias virou o teu rosto para a parede e começou a orar. A Bíblia diz que ele começou a orar diante do Senhor e a chorar grandemente. E a Bíblia diz que Deus mudou a trajetória da vida do rei Ezequias. A Bíblia diz que Deus mudou os planos. Deus falou: não, volta lá, profeta Isaías, fala para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida na vida do rei Ezequias. E Deus está acrescentando dias na tua vida aqui nessa noite. Vem para Jesus Cristo, vem para Jesus Cristo. Ele quer acrescentar os teus dias, Ele quer acrescentar o teu